Olá, bom dia a todos. Estamos aqui para mais um encontro Café com Ramalho da Construção. Hoje contamos com a ilustre presença do professor Eduardo Tuma, que vai falar sobre extremismo e intolerância religiosa. Muito obrigado, Paulo. Quero agradecer a você, agradecer a todos os ouvintes que estão nos acompanhando aí, os internautas, a vereadora Adriana Ramalho, que já se manifestou aqui pelo WhatsApp, e em especial ao nosso convidado. O Eduardo Tuma sempre foi muito pragmático, eu também tenho essa coisa de ser pragmático. Eu muitas vezes estive com o Eduardo, ele saiu de uma reunião para me atender ali 2-3 minutos e já colocou em prática, né? Isso é uma coisa importante e diferenciada para os políticos brasileiros. Eu acho que vivemos um momento que precisamos dar direção ao Brasil. Tenho certeza que o conselheiro, com a experiência dele, ele vai dar um norte aí do assunto, que é intolerância religiosa e extremismo. Então, o doutor Eduardo Tuma é advogado, professor, político e, atualmente, conselheiro do Tribunal de Contas do município de São Paulo. Seja bem-vindo, professor Eduardo Tuma. Tenho certeza que a contribuição de Vossa Excelência será muito importante para os nossos internautas e, principalmente, para o nosso setor. A construção, como um todo, nós temos debatido muito em conscientizar a população para conhecer um pouco de tudo, do mundo político, do que acontece em todo o mundo, não só no Brasil, e os trabalhadores começaram a participar também do debate político. Seja bem-vindo, conselheiro. Muito obrigado por o senhor ter aceitado o convite do Sintracom. Imagina, eu quero agradecer, quero comentar o Ramalho, quero comentar o Atevaldo, quero comentar também o Paulo aqui, que está conosco, nos auxiliando para que essa live seja possível. É um tema que é muito importante. Eu não vou fazer uma exposição muito longa, até para que a gente possa debater esse assunto, que é um assunto fundamental no meu entendimento. A própria fé tem sido colocada no centro da sociedade, por causa, evidentemente, dessa pandemia do Covid. Então, as pessoas têm se voltado mais a Deus, da sua própria forma, e, ao mesmo tempo, que esse é um elemento que talvez seja um elemento um pouco mais delicado, seja um ponto um pouco mais específico a ser tratado, que é a questão da intolerância religiosa e do extremismo religioso. Nós temos visto isso, né? Até no meio político. A política hoje parece que quer envolver a religião nas suas discussões e, na verdade, a religião não se presta a isso, nunca se prestou. O maior exemplo para mim nesse sentido de como a religião pode auxiliar as pessoas num momento como esse de extrema dificuldade, extrema desesperança, né, em que as pessoas buscam uma resposta para o que está acontecendo, e também o melhor exemplo de que como política e religião não se misturam, ao mesmo tempo que aquele que professa uma fé, o cristão, o católico, o evangélico, o espírita e etc., nas mais diversas, o muçulmano, o judeu, aquele que professa uma fé, por exemplo, no Estado brasileiro, ele também é um cidadão, ou seja, ele também exerce os seus direitos políticos. Então, ele é o cidadão brasileiro que vota, que escolhe aquele a quem vai eleger, e, ao mesmo tempo, ele é aquela pessoa que professa uma fé, que acredita em Deus, e essas duas coisas não se misturam, por incrível que pareça. Quando a gente fala de intolerância religiosa, esses preconceitos, essa cultura da sociedade, ela acaba envolvendo os dois temas num pote só, de forma conjunta. E isso pode levar àquele que é o pior resultado. A intolerância religiosa pode levar a um extremismo religioso. O próprio Jesus foi vítima de intolerância religiosa. Se você for pegar o relato bíblico nesse sentido, Jesus era judeu, ele criticava os hábitos religiosos dos seus contemporâneos, os religiosos da época. E aí ele foi, nesse sentido, vítima de intolerância religiosa, porque ele questionava as ideias de como a religião era posta e dessa ligação que a religião tinha também com o Estado, com a política naquele momento. Cristo, né, ele deu
razão, deu origem ao cristianismo. O cristão nada mais é do que um imitador de Jesus, é aquele que segue a Cristo, né? E daí por diante a Igreja Católica, a Igreja Protestante e os evangélicos. O tema principal é a própria questão da religião. Religião, religare, é isso que significa a palavra religião, é religação do homem para com Deus. Quando a gente fala do protestantismo, quando a gente lembra de Martinho Lutero, que ele mesmo, mais um que foi vítima de intolerância religiosa, Lutero no século XVI, Lutero na Alemanha, começa um período chamado de reforma. As 95 teses que Martinho Lutero afixa na porta de uma igreja na Alemanha, dizendo que a igreja e o Estado deveriam ter uma separação muito clara. Aquele que professa uma religião tinha que ter uma separação clara. Não era a Igreja Católica que deveria dizer quem seria o imperador, o governante da época. Não era a Igreja que deveria determinar os rumos do governo. A própria Igreja Católica faz de Lutero alvo, depois da Reforma, de uma nova intolerância. Existiu, sim, uma reação do lado contrário. O que nós tivemos depois da Reforma foi a chamada Contra-Reforma, né? E aí, se a gente for falar de Contra-Reforma, a gente lembra de alguns movimentos nesse sentido. A maneira como a Igreja Católica reagiu contra a Reforma foi em um movimento de atrair de novo para si os fiéis, da maneira como as missas eram realizadas, eram rezadas. Se você for lembrar, então, mais um período bastante conturbado na história quanto à intolerância e o extremismo religioso, nós falamos da chamada Inquisição, né? Inquisição, e aí especialmente na Espanha, na Península Ibérica, que foi uma reação de intolerância a tal modo que chegou ao extremismo. A Inquisição religiosa que passou, então, a perseguir as pessoas que não só não professavam a fé cristã, mas que talvez viessem a afrontar a fé. Então, você lembra fatos um pouco mais obscuros da história, em que as pessoas eram queimadas na fogueira, em que a intolerância chegou a um extremismo em que as pessoas morriam por não serem bem interpretadas. E aí você começa a ver um pouco esse perigo e da delicadeza que é a intolerância e o puro extremismo religioso. Às vezes a falta de diálogo, a falta de explicação, a falta de entendimento, a falta de tolerar aquele que tem uma ideia diferente, de escutar uma pessoa que não pensa como eu, ser contrariado num determinado sentido, pode levar a uma situação de intolerância e que pode levar a uma situação de extremismo religioso, como foi esse que eu disse a vocês. Eu, quando estava vereador, entendi que esses movimentos não poderiam de novo acontecer e que o diálogo seria, sim, um ponto crucial, importantíssimo na tolerância. E aí promover a fraternidade e a igualdade nesse meio religioso. Apresentei na Câmara 2 projetos que viraram lei, né? O primeiro é o Estatuto Municipal da Liberdade Religiosa. Essa é uma lei que cria regras básicas, definições, conceitos essenciais, para que não haja dúvida quando existia algum conflito, que quando existia algum tipo de intolerância de natureza religiosa, essa lei possa estabelecer. Em um outro projeto de lei aqui, eu queria fazer um destaque especial para a gente entender como nós devemos nos tolerar, como a sociedade deve respeitar um ao outro, independentemente da sua religião. Eu assinei, sou coautor com um vereador que é um bandista, ou seja, de outra religião, diferente da minha, que é o Quito Formiga, não é? Eu evangélico, ele um bandista, e nós assinamos um projeto de lei junto que instituiu o Conselho Municipal de Defesa e Promoção da Liberdade Religiosa. Esse projeto virou lei, esse conselho já está formado na cidade de São Paulo
e ele mais uma vez visa fomentar e defender a liberdade religiosa em todas as suas formas de manifestação. A religião sempre serve para unir as pessoas, para promover um ambiente de fraternidade, de irmandade. Também, claro, serve para ligar o homem a Deus. Mas, ao mesmo tempo que essas pessoas estão incluídas numa sociedade, e hoje complexa, em que a política está e faz parte, e que deve haver uma convivência pacífica, tanto com um quanto com o outro. Muito obrigado, ótimas explanações. Renan Sevilha pergunta, professor Eduardo, podemos definir o conflito de hoje na faixa de Gaza também como intolerância religiosa ou extremismo? Aí tem a da Eliana Gonçalves. Doutor Eduardo, também sou cristão, mas às vezes sinto que os próprios protestantes perseguem quem não segue o mesmo caminho da religião. Será que existe essa intolerância ou ao contrário? A questão da faixa de Gaza, existe ali uma briga histórica pela terra, né, por aquela faixa, por isso que é faixa de Gaza, né, é uma faixa de um terreno, né? E os israelenses, mais precisamente os judeus, né, eles, baseados no relato bíblico, dizem que aquela terra foi dada a eles, povo judeu, e os palestinos têm a mesma justificativa, dizendo que a terra é deles. Existe uma briga territorial ali. Existe uma intolerância religiosa? Existe também, mas nesse caso é muito mais uma briga entre os dois estados do que propriamente uma briga religiosa. Eu lembro que tem uma outra pergunta em relação a protestantismo. Às vezes as pessoas que frequentam ou que professam a fé evangélica, você tem discussões internas, você tem divisões internas, você tem discordâncias internas. Discordam em parte dos outros, mas ao mesmo tempo não há um cenário tal que leve a uma intolerância ou ao extremismo. A gente não vê na igreja protestante, na igreja cristã, fundamentalmente, na católica também não vemos isso. Nós não vemos uma perseguição da igreja, você não vê uma campanha contra outra religião. Não me lembro de um pastor que foi a público e atacou outra religião. Professor, privilégio ouvir esta aula sua, né? Uma explanação profunda, muito conhecedor do assunto. A questão da intolerância e do extremismo, ela ultrapassa muito a religião. Hoje, principalmente, nós temos intolerância e extremismos na política, no futebol, na cultura, na música. E eu, ouvindo aqui a sua fala, fiquei pensando nisso, né? Deus criou um mundo de opostos, né? É o que leva a gente à vida, né? Eu preciso do dia e da noite, eu preciso do frio e do quente, né? Então é necessário a gente ter, o mundo é dialético, né? É necessário a gente ter o contraponto para a gente poder evoluir. Como que o senhor pensa que a gente pode entender um pouco melhor isso e tentar conviver com essas diferenças, entender que essas diferenças, elas são necessárias para a gente? Muitas vezes um confronto, um debate, pode ter um vencedor, mas isso não significa que essa vitória venha com a agressão. É um pouco isso, acho que a sociedade, nesse sentido, precisa ter uma tolerância, e aí é isso, acho que concluí essa minha resposta com esse pensamento. Eu acho que um importante que foi comentado aí, não só para esclarecer o mundo religioso, o extremismo, enfim, isso é um debate que nós vamos continuar, inclusive debatendo isso no mundo sindical, nos canteiros de obra. Eu pude observar em todas as suas explanações, né, a sua tolerância com todas as perguntas, com todo o questionamento, mas firme ali na ideia que é realmente a ideia de que nós precisamos construir um mundo melhor, de acreditar no Brasil melhor. Eu acredito no Brasil melhor. Então, quero agradecer a Vossa Excelência, o senhor fica à vontade para as suas considerações finais. Muito obrigado, conselheiro. Eu que agradeço, Ramalho, muito, muito feliz de poder estar contigo, a gente poder estar nesse encontro, discutindo um assunto que é super delicado, mas ao mesmo tempo precisa ser falado e a gente precisa chegar a um resultado positivo nesse sentido para todo mundo, né? Obrigado mesmo. Deus abençoe a nós todos. E os internautas ganharam muito com as suas orientações, com
com essas suas explicações. Eu acho que é isso mesmo. Quanto mais próximo estivermos de Deus, com certeza acreditamos que é possível a gente continuar um pouco mais aqui no planeta Terra. E se estamos aqui é porque precisamos fazer algo muito mais. Obrigado, gente. Bom dia, Bom dia a todos. Bom dia, presidente. Bom dia, professor.